Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que as bênçãos de Jesus se façam em favor de todos. Nós vamos ler hoje o item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àqueles que vos pedis, e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça, por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem, e disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco, quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se, se lhe não pusesse um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde, ali abater o orgulho, que maior glória que advém a ser ofendido que de ofender, que suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros, e ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe seja desferido nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento,
acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Que Deus, nosso Pai, nesta manhã, possa nos enviar os espíritos bons e amigos, para que todos nós que nesta manhã estamos juntos, vibrando nesse diapasão que o Evangelho nos oferece, procurando elevar os nossos pensamentos a Jesus, possamos receber destes benfeitores amados todo esse potencial de luz e de amor que Ele tem a nos ofertar. E assim, Jesus, sob as bênçãos do seu amor, é que nós te agradecemos por esta manhã, que a luz divina do seu Evangelho nos aqueça, trazendo para todos nós a mansuetude em nossos corações. Queridos amigos, que os benfeitores possam te envolver, junto aos familiares, aqueles irmãos que mais necessitam de nossas preces. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, cada hora, que nós vamos ler o Evangelho, amplie o nosso olhar. Quanto temos que agradecer a Deus? Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse é o estado mais alto de humildade. Mas aqui, Mateus nos traz a colocação sublime do Evangelho que Jesus nos chama a atenção e que eu venho hoje também refletir em mim mesma, em todos nós, Quando nos disse, aprendestes que foi dito. Veja, nós já aprendemos, amigos, porque somos um espírito milenar. Olho por olho e dente por dente. Então, o que te fizer de ruim, que você pague com a ruindade, a maldade. Esse é o preceito da lei de Moisés. E aí nós vamos encontrar uma outra colocação, que é uma colocação sublime, trazida por uma outra época, mais de 1.000 anos depois, quando nós vamos compreender a palavra do Cristo. Este Cristo que nós estamos nos esforçando todos os dias para compreendê-lo melhor. Então, Mateus nos diz que Jesus fala, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àqueles que vos pedis, e não repilais aqueles que vos queiram tomar emprestado. A fala de Mateus no capítulo 5, versículo 38 a 42. Vamos refletir um pouco nisso, amigos? Será que a gente tem feito verdadeiramente esta proposta de Jesus? Se alguém nos convida para andar 1000 passos no campo do perdão, da tolerância, nós estamos nos esforçando para caminhar mais 2000 passos? Que é isto? Vamos supor que numa reencarnação eu tenho que dar 1000 passos. É a minha programação. Para que eu me melhore. Mas aí eu vejo que eu não melhorei. E eu tenho que acelerar para que eu compreenda aqueles que estão próximos de mim. É interessante observar que quando nós fizemos o capítulo de ontem, nós falamos da prece.
Porque quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir: perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Será, meu amigo? Você é capaz de fazer isto? Será que somos capazes de fazer isto? Ou estamos sempre respondendo, alegando que o outro é isso, que o outro é aquilo, sem percebermos? Sem perceber a necessidade que temos de caminhar com este espírito para que o torne mais dócil? Então, Allan Kardec nos mostra que os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. E de quem que é a personalidade? É a minha personalidade, a nossa. Então, essa personalidade que vem para ser modificada nesta identidade espiritual, que vem para ser renovada pelos estímulos que recebemos, pela lei do amor, por encontrarmos e reencontrarmos com espíritos que na nossa caminhada um dia já os ofendemos, mas nós estamos sempre achando que é o outro. Será que nós temos que retribuir uma injúria com outra injúria? Uma ofensa com outra ofensa? Não, meus amigos. Nós não viveremos de forma alguma desta forma. É preciso que a gente compreenda o que Jesus está nos convidando a vivenciar. Nós ainda vivemos nos atritos físicos, ainda tritamos com palavras, com gestos, e nós temos que entender que os sentimentos que gera dentro de nós essas inquietações é que nos faz levar todas as dores que o outro nos causa para dentro de nós, porque ainda não somos humildes. O parecer de Jesus não obedece para nós os ditames do mal, mas sim os ditames do amor. E a essência fundamental do Evangelho é que nós possamos todos os dias sermos melhores, termos bom senso e desenvolver uma lógica que seja mais rigorosa. Quando nós percebemos que alguém investe contra nós, com palavras, com atos, e às vezes até utiliza de força física, como nós temos visto hoje, nós temos que buscar os recursos espirituais que temos dentro de nós, para que a gente possa não agir da mesma forma. Aquele que ainda dá aquele murro de cólera, quando ele acha que ele tem razão, é um engano, porque a razão está longe dele, afastou-se dele. E nós precisamos, em qualquer situação, lembrar que o Cristo nos ensinou que devíamos retribuir o mal com o bem. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Essa cólera que muitas vezes explode dentro de nós, nos transforma num ser enfurecido e que depois choramos, porque nós vamos ver o quanto magoamos, como não tivemos um senso moral. Se nós buscarmos na natureza o exemplo disso, a gente pode procurar na abelha. A abelha, ela pode picar esse, aquele, mas ela não ferrotoa.
o apicultor, porque ele trata ela com brandura, serenidade, ele cuida dela. Então é preciso que a gente atenda e aprenda a atender a recomendação de Jesus. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor. Nós temos é que chamá-lo à razão, uma razão enobrecida, para que aos poucos, meu querido amigo, eu vou me reintegrando na minha própria serenidade, se é que é isto que eu desejo, porque infelizmente nós temos tantas pessoas que preferem vingar do que perdoar. Isso ainda nos traz muitas dificuldades, que é aquilo que Emmanuel nos fala no livro O Consolador, quando ele pergunta: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? E a resposta é: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral, acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas. O cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Todos nós, irmãos, precisamos aprender a amar. E é com este amor que nós vamos alcançando aquilo que o Evangelho nos disse. Lançai para a direita o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Lembrando que todos nós ainda somos espíritos enfermos e que todos nós ainda estamos aprendendo a amar. Por isso não podemos cobrar o amor do outro irmão. O amor não paixão. O amor não egóico, mas é o amor com paixão, da benevolência e da indulgência. Nunca se esqueça disso, amigos. E nessa manhã, rogo a Jesus que nos dê força e que o passe nos leve a refletir nas nossas atitudes mais íntimas. Não somos melhores do que ninguém. Fluidifique as nossas águas, Jesus, e que nós estejamos num estado de pacificação para receber a dádiva do seu amor. Peço a Jesus que ampare os nossos entes queridos, familiares que se encontram enfermos nos seus lares, amigos doentes de toda sorte. Que Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides, os agasalhe nesta hora sublime do Evangelho. Paz, luz e serenidade ao seu coração. Ame, pois só o amor constrói e edifica o bem em nossa vida. Receba com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se abraçada por Jesus.